Neste vídeo eu gostaria de falar de um assunto muito delicado e talvez nem todos podem fazer isto, mas fica aí o ensinamento e os pensamentos sobre este assunto, que é como reconduzir o desviado ao lar. Uma das mais belas histórias que sempre deve ser contada é aquela que saiu dos lábios de nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, a qual está registrada para nós no 15º capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 15 de Lucas. Publicanos e pecadores aproximaram-se dele para ouvir, e foi dito lá: este recebe pecadores e come com eles. Isto foi dito pelos seus próprios inimigos. Lucas capítulo 15, versículo 2. Eles foram as primeiras pessoas a ouvir essas simples e, contudo, agora bem conhecida parábola da ovelha perdida. Note o que nós temos lá. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas capítulo 15, versículos 13 a 7. Quão agraciados somos pelo fato deste homem, Jesus, ainda hoje receber pecadores. Frequentemente, os pregadores do Evangelho usam essa bela parábola para ilustrar com eficácia até onde o bom pastor vai a fim de buscar e salvar o perdido. João capítulo 10, versículo 11, Lucas capítulo 19, versículo 10. Mas talvez essa parábola pode ser vista de outra maneira. Já no final de sua eficaz, poderosa e pessoal epístola, Tiago chama a nossa atenção para uma necessária obra que precisamos pensar sobre ela. Note o que ele diz: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Tiago capítulo 5, versículos 19 e 20. Não é somente os pecadores perdidos que precisam ser alcançados pela graça salvadora de Deus, mas também aqueles que se desviam da verdade. Esses precisam ser restaurados. Observe cuidadosamente que esta palavra é dirigida aos cristãos. Alguém entre os crentes, Tiago está falando, os irmãos, pode se desviar da verdade, e isto pode acontecer a qualquer um. Pedro considerava-se perfeitamente seguro acima da linha de perigo. Qualquer outro podia negar o Senhor, não ele. Foi o que ele mesmo afirmou Marcos capítulo 14, versículos 29 a 31. No espaço de poucas horas, a autoconfiança de Pedro havia se evaporado ao perceber repentinamente que ele tinha se desviado daquele que é em pessoa a verdade. João capítulo 14, versículo 6. No bem conhecido Salmo pastoral, Davi escreveu: ele refrigera minha alma. Salmo capítulo 23, versículo 3. Aprendemos aqui que o próprio Deus se ocupa para a restauração daqueles que se desviam de seus caminhos. Se Davi escreveu este salmo, ainda nos seus primórdios como pastor, provavelmente ele tinha pouca ideia do quanto ele mesmo precisaria desta restauração um dia. Depois de sua vergonhosa queda, o Senhor enviou-lhe o profeta Natã para restaurá-lo. Davi havia escrito acerca do consolo recebido por meio do instrumento de restauração de Deus, a vara e o cajado, neste Salmo capítulo 23, versículo 4. Às vezes nós só apreciamos este consolo
muito tempo depois do ocorrido. Nessa ocasião, a palavra do Senhor atingiu o alvo duramente. Assim diz o Senhor, bradou Natã, tu és o homem. Foi dito a Davi, 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 e 7. A vara feriu, mas ela também curou. Com um coração quebrantado e contrito, Davi confessou, pequei contra o Senhor. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. O contexto aqui em 2 Samuel é significante. Davi desfrutava da comunhão com Deus e as coisas em geral iam bem para ele. Sobre a sua liderança, a arca tinha sido trazida de volta para Jerusalém. 2 Samuel capítulo 6. A Davi então havia sido dada a maravilhosa promessa de que seria estabelecido para sempre o trono de seu reino. E isto por causa de seu desejo de edificar um templo para o Senhor, em 2 Samuel capítulo 7. Davi havia experimentado muitas vitórias sobre os filisteus, moabitas, amonitas e sírios, e havia demonstrado imerecida bondade para com Mefibosete, um descendente de seu antigo inimigo, Saul. 2 Samuel capítulo 8, do capítulo 8 ao capítulo 10, as experiências não poderiam ter sido melhores. Em muitas maneiras, Davi tinha agradado ao Senhor. Contudo, este mesmo homem caiu e necessitava ser restaurado. Isto nos recorda novamente do sombrio aviso e do sábio aviso de Tiago, de que qualquer um dentre os filhos de Deus pode se desviar da verdade. Voltemos a esta bela parábola da ovelha perdida. Tiago nos diz que podemos ser como um pastor buscando ou tentando, procurando trazer de volta aquele desviado à verdade, aquele que se desviou. Tiago capítulo 5, versículo 19. Um crente pode ter se desviado moralmente da verdade e ser culpado de pecado, ou talvez ensinamentos antibíblicos podem ter confundido-o, levando-o a desviar-se doutrinariamente da verdade. Além do mais, pode ser simplesmente que seu coração se esfriou para Deus. Existem muitas maneiras nas quais isso pode acontecer. Contudo, quando um irmão ou irmã se desviar, como podemos levá-los à restauração? O apóstolo Paulo nos dá bons conselhos na epístola aos Gálatas. Note o que ele disse. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. A possibilidade está sempre ali. Um crente pode ser surpreendido numa transgressão. Quando isso acontece, é fácil para nós apontar o dedo acusativamente ou pensar, eu nunca teria feito isso. Raramente uma atitude como esta resultaria na restauração de seu irmão ou irmã, e tampouco este irmão está qualificado para ajudar na restauração destes irmãos. Em vez, deveríamos imediatamente pensar, se não fosse a graça de Deus, poderia ter sido eu. Somente quando compreendemos que isto pode acontecer é que buscamos corrigi-lo, restaurá-lo com o espírito de brandura. O dicionário Vine, muito conhecido por muitos crentes, salienta que esta palavra brandura é uma graça trabalhada na alma. Ela está intimamente associada à palavra humildade e é, antes de mais nada, um estado de mansidão diante de Deus. Ela significa, portanto, ir em busca do desviado com toda a compaixão e a ternura que o Senhor Jesus manifestou. Ligado a isto, haverá uma transparente honestidade, a qual nos levará a admitir que em nós está este mesmo perdoar ao desvio.
Um outro aspecto da obra de restauração talvez implica em ajudar a levar o fardo daquele que tem se desviado. É isto que nós temos ensinado em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Naturalmente, algumas vezes a vara se faz necessária. Um caso de flagrante pecado na igreja em Corinto não poderia ser ignorado. O pecado era tão sério que o irmão transgressor teve de ser excomungado, retirado da comunhão da igreja local. Isso nós temos em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, e principalmente o versículo 13, mas vai do 1 ao 13, as palavras do apóstolo Paulo. Não é nada agradável aplicar este tipo de disciplina. Contudo, o objetivo deve ser sempre o de restaurar o transgressor. Mais tarde, Paulo escreve aos coríntios, dizendo-lhes que a punição aplicada tinha sido suficiente. Obviamente que tal pessoa tinha se arrependido de seu pecado e, portanto, foi dito aos coríntios que o recebessem em amor outra vez, trazendo-o de volta à comunhão da igreja. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 8. Se a figurativa vara de disciplina tem de ser usada hoje em dia, isso deve ser feito com a motivação correta. Deve ser mantida a santidade na casa do Senhor para honrar e para a honra do seu nome. Pecados como descritos em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, ainda podem levar à excomunhão, ou seja, retirar esses que cometeram esses pecados fora da comunhão da igreja. Se tal passo for necessário, ele deve ser, contudo, dado em piedade, humildade e seguido das orações do povo de Deus, a fim de que o desviado seja restaurado ao Senhor, se ele é salvo, e se não, que ele busque a sua salvação. Outras questões em Corinto mereciam atenção, mas Paulo preferiu ir com amor em lugar de permitir a vara da disciplina. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21. Esse espírito de amor deve caracterizar todas as nossas ações disciplinárias hoje em dia. Nenhuma só palavra de Gálatas capítulo 6, versículo 1 deve ser desprezada. Somente aqueles que são espirituais, diz aí, podem restaurar os desviados. Para que o Senhor nos use, precisamos estar vivendo bem aproximado e bem próximo a Ele e ter sua mente em nosso serviço. Mas para aqueles que promovem a volta do pecador para o Senhor, é permitida uma dupla bênção. A todos aqueles que se engajam nesse ministério vital de restauração é assegurado duas coisas: que salva da morte a alma dele, daquele desviado, e cobrirá multidão de pecados. Tiago capítulo 5, versículo 20. Às vezes Deus, em sua providência, permite um cristão desobediente experimentar uma morte prematura. Nunca se perde a salvação. Isto não pode acontecer, mas a vida terrena, a vida sobre a terra, pode ser abreviada. A promessa é que o irmão que pecou e foi restaurado será salvo desta punição, e sua multidão de pecados será completamente ocultados da vista de Deus, perdoados por Deus. Elias, esse homem que tinha a mesma natureza que nós, foi usado por Deus para restaurar, ou seja, converter uma nação toda de seu afastamento de Deus. Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18, isso deveria nos encorajar. Deus pode nos usar também se os nossos corações e as nossas atitudes forem corretas para trazer de volta a Ele os desviados. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.